voltar de novo à Bíblia, o que agrada ao Salvador. Jesus agora chama os seus. Sigam sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais desejaram, quando moravam em Babel, mas agora chegamos a Sião, onde reina a unidade. De volta à Bíblia novamente, a luz na palavra. Seja nossa palavra de ordem para sempre. Santos ao Senhor para sempre. De volta à Bíblia novamente, onde cessa toda separação, fugindo da Babilônia para Sião. Oh, que caminhada abençoada! Oh, por quanto tempo procuramos, ansiamos pela luz, mas agora, ao anoitecer, nós a encontramos, assim como a palavra prometeu. De volta à Bíblia novamente, a luz da palavra. Seja nossa palavra de ordem para sempre. Santos ao Senhor para sempre. De volta à Bíblia novamente, seguindo o chamado do Senhor, indo às palavras do Salvador, que nós seguimos com prazer, nunca mais nos afastando daquele que tão gloriosamente nos libertou. Seres celestiais na terra. Oh, que felicidade! De volta à Bíblia novamente, a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. Amados irmãos, amadas irmãs, eu desejo dar as boas-vindas a todos de coração para a primeira reunião em Zurique no Ano Novo. Nós já estamos de novo em um ano novo, o antigo já passou, mas não olhamos para trás, nós olhamos para frente. Assim como o Senhor nos guiou no ano passado, Ele também nos guiará neste ano com mão segura. Nós agradecemos ao Senhor por ainda termos a oportunidade de nos reunirmos aqui em Zurique para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por seu amor e sua bondade. Eu gostaria de ler uma palavra de Provérbios 3. Provérbios 3, a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos e deixe
que o seu coração guarde minhas instruções para uma vida longa e anos de felicidade e prosperidade. Eles lhe trarão em abundância. O amor e a lealdade não devem abandoná-lo. Amarre-os em seu pescoço. Escreva-os na tábua de seu coração. Assim você ganhará o favor e a aprovação de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria sabedoria. Lembre-se dele em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não se considere a si mesmo sábio. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será remédio para o seu corpo e refrigério para os seus membros. Honre o Senhor com as suas riquezas e com as primícias de todas as suas colheitas. Então os seus celeiros se encherão de fartura e os seus celeiros transbordarão de mosto. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não se afaste do seu castigo. Porque o Senhor castiga a quem ama, como um pai castiga o filho a quem quer bem. No versículo 5 nós lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria sabedoria. Nós agradecemos ao Senhor que podemos ouvir a sua palavra repetidamente no nosso meio, porque sua palavra é vida para nós. Sua palavra é a verdade. Nós agradecemos ao Senhor e queremos louvá-lo e glorificá-lo. Eu desejo orar. Fiel Senhor, nós te agradecemos por esta palavra que nós lemos. É a verdade, nada além da verdade. Nós te agradecemos, fiel Senhor, por também nos acompanhar e proteger neste ano. E a ti seja dado o louvor, a glória e a gratidão. Nós confiamos em ti, Senhor Jesus, porque tua palavra é a verdade. Tua palavra é sim e amém. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta tarde, que tu nos abençoes, que tu, Senhor Jesus, abra os nossos corações, que tua verdadeira palavra encontre lugar em nossos corações, que possamos guardar essa palavra que ouviremos nessa tarde em nossos corações. Fiel Senhor, a ti seja o louvor, a glória e a gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor, também eu vos saúdo de todo o coração a partir de Zurique e desejo a todos, realmente a todos, até os confins da terra, as ricas bênçãos de Deus. Todos nós sabemos, a mensagem divina é dirigida aos eleitos, a todos aqueles que estão esperando que o Senhor retorne e nos leve para o lar em sua glória.
E nós recebemos o grande privilégio de não apenas falar sobre uma mensagem, mas de sermos capazes de proclamar a mensagem divina original de salvação. O irmão Keller, ele leu uma maravilhosa palavra, e quando lemos os 31 capítulos de Provérbios, lá de fato, tal sabedoria foi resumida, que inclui todas as áreas de uma pessoa. É simplesmente tremendo o que foi dito lá por Salomão. E até a rainha de Sabá ficou tão dominada que ela teve que dizer: não me contaram nem a metade do que eu vivenciei. Agora, todavia, iremos diretamente para as Santas Escrituras. Todos podem ler o capítulo novamente e levá-lo ao coração. Se trata, para mim, no Novo Testamento, de levar a mensagem para a congregação. E vocês estarão surpresos. O primeiro dom espiritual que foi mencionado é a sabedoria divina. Eu pedirei ao irmão Borg que ele leia a maravilhosa palavra de 1 Coríntios 12. Por favor. Nós lemos de 1 Coríntios 12, dos versículos 7 a 11. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11. Mas a revelação do Espírito é dada a todos para o bem comum. Assim, a um é dada sabedoria pelo Espírito, a outro é dado conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro, fé no mesmo Espírito. A outro, dom de cura no mesmo Espírito. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento de espíritos. A outro, várias espécies de línguas. A outro, a interpretação de línguas. Tudo isso, porém, é feito por um só e mesmo Espírito, que distribui a cada um o dom especial que lhe aprouver. Graças seja ao Senhor. Tudo isso opera esse único Espírito Santo na congregação do Novo Testamento. E todos nós queremos vivenciar que um novo derramamento do Espírito Santo aconteça, que todos esses dons, a sabedoria divina, o conhecimento divino, a fé divinamente operada, todos os dons são dons do Espírito Santo
que foram dados à congregação para edificação, de modo que todos os membros estejam verdadeiramente atravessados pelo Espírito de Deus. Mas, como ouvimos sobre a sabedoria de Salomão na palavra de introdução, simplesmente me ocorreu o pensamento que a sabedoria divina foi dada à congregação. E sejam honestos, todos nós necessitamos de sabedoria divina, de conhecimento divino. Nós precisamos somente aquilo que vem de Deus. Tudo que é próprio não tem lugar no reino de Deus. Isso nós podemos deixar em casa. E, portanto, a ênfase de que todos os dons do Espírito são guiados, operados e usados na congregação pelo Espírito de Deus. E então, depois que tenha sido falado, escrito de todos os dons, então vem o ponto máximo. E se conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a fé, mas se não tenho o amor de Deus, nada sou. Hoje nós vamos enfatizar o amor de Deus, colocar em primeiro plano e simplesmente dizer, testificar de coração que no reino de Deus, que com todos os redimidos, tudo está envolto em amor e acontece em amor. Onde não há amor divino, lá Deus também não está. Portanto, leremos algumas passagens bíblicas importantes da carta de João e nós falaremos brevemente sobre elas. Irmãos e irmãs, esse é o tempo da plena restauração de tudo o que havia na congregação primitiva. Todos os dons do Espírito, todos os frutos do Espírito, tudo tem que ser restaurado assim como foi no início. E então, até o mundo reconhecerá, se tivermos amor uns pelos outros, que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Mas vamos ler algumas passagens da Bíblia, por favor. Nós lemos de 1 Pedro 1, versículos 14 a 16. 1 Pedro 1, do versículo 14 ao 16. Eu leio o versículo 14. Como filhos obedientes, não moldem suas vidas de acordo com as paixões de outrora, que antes nutriam durante o tempo da vossa ignorância. Essa é uma exortação que se aplica a todos nós, sem exceção, que nós consagremos nossa vida ao Senhor, para que Ele possa realmente renovar tudo e nos tornar pessoas sobre as quais repousa o comprazer de Deus. Pois para isso que vivemos no tempo da graça, no dia da salvação. E é por isso está escrito,
No dia da salvação, o Senhor nos ajudou. Ele foi capaz de ajudar você, Ele foi capaz de ajudar a mim, Ele foi capaz de fazer tudo em você ou em mim. Deus conceda graça. Nós continuamos a ler. Nós lemos de 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sejais também santos em todo o seu procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Louvado e glorificado seja o Senhor em todo o seu comportamento. Então, não somente no domingo em um culto, na congregação, mas também na sua vida diária, em todo o seu comportamento, agradando a Deus, estando na vontade de Deus, para que não apenas testemunhemos que nascemos de novo, que tudo se tornou novo, mas que de fato é assim, que possamos viver a vida de nosso Senhor pela graça. E, como já dissemos antes, que tudo o que fizermos e dissermos esteja embutido no amor de Deus. Por favor, nós lemos de 1 João 2, versículo 10. 1 João 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está sempre na luz, e nele não há escândalo. Para isso, todos nós simplesmente dizemos amém. Aquele que de fato ama sinceramente e verdadeiramente o seu irmão, neste não há ofensa. E ele mesmo, até se no irmão ele vê algo, simplesmente o perdão e o amor triunfará, e o perdão e a graça dará a vitória pela graça. Mas vamos continuar lendo. De 1 João 2, versículo 11. 1 João 2, versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa é uma palavra muito, muito séria. Aqui é usado o termo irmão. Nós podemos ser um irmão e dizer que amamos, e mesmo assim, não precisa ser assim. E se quisermos ser sinceros e olhar ao nosso redor, quantas diferentes direções de fé existem da assim chamada mensagem, onde as pessoas não se cumprimentam por 10, 20, 30, 40 anos e não se conhecem, mas todos são irmãos, todos creem na mensagem, todos querem participar do arrebatamento e não há nada além de auto-engano nisto. Isso simplesmente tem que ser dito claramente. E o engano já começa nas interpretações da mensagem e das
expressões do irmão Branham e das várias passagens bíblicas. Nada pode ser interpretado. Tudo tem que ser crido assim como está escrito. Somente assim podemos chegar à unidade da fé e do conhecimento de Deus e nos tornar um só coração e uma só alma. E então, há nas diferentes congregações, não 4 ou 8 grupos diferentes, mas uma congregação do Deus vivo que se mantém como um alicerce da verdade e pode dar testemunho do que Deus fez e continua a fazer no nosso tempo. Por favor, nós lemos de 1 João 3, versículo 15. 1 João 3, versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino de homens. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Também essa palavra é tão profunda. Nós recebemos a vida eterna, mas se o amor fraternal não existir mais e o ódio tomar conta, nós perdemos a vida eterna. Nós lemos que não a manteremos em nós como uma posse permanente se não amarmos os irmãos, mas os odiarmos. E sejam sinceros. Quem ama seu irmão não espalhará nada de mal sobre ele, não contará mentiras sobre ele. Simplesmente, como nós lemos, amará e crerá de coração e assim fará a vontade de Deus na prática, realmente a viverá de forma prática e não apenas falará de teoria. Que Deus realmente dê a graça de que o chamado para fora seja real, que nossa fé seja real, que toda a revelação da palavra que o Senhor nos deu seja real, que tudo nos foi dado por Deus. E, como eu disse antes, esteja embutido em amor. Por favor, nós lemos de 1 João 3, versículos 11 e 12. 1 João 3, versículos 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início. Devemos amar uns aos outros, não à maneira de Caim, que era filho do diabo e matou seu irmão. E por que o matou? Porque todas as suas ações eram más, mas as ações de seu irmão eram justas. Também essa palavra tem que ir aos nossos corações. Não basta apenas falar de amor. E como aqui a séria advertência foi dada, não ameis a maneira de Caim. Meu Deus, o que ainda existe hoje entre os crentes? Quantos amam
a maneira de Caim, caluniando seu irmão, espalhando todo tipo de coisas sobre ele. E irmãos e irmãs, simplesmente chegou o tempo, a vinda do Senhor está diante da porta. Nós temos que chegar ao ponto em que tudo o que Deus pede de nós possa ser realmente encontrado em nós com veracidade. E chegou o tempo de reconhecer o que o Senhor está fazendo agora e no que temos que receber plena parte. Portanto, não a maneira de Caim. E nós lemos, aquele que não ama seu irmão é um assassino. Portanto, Deus simplesmente conceda a graça. Nós lemos adiante, nós lemos de 1 João 4, versículo 20. 1 João 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, certamente não pode amar a Deus, a quem não viu. Também esta é uma palavra tão séria. Pode-se falar do amor de Deus. Pode-se dizer, ó Deus, eu amo você. Mas então, como está com o amor por seu irmão? Como nós podemos, e aqui está a palavra, certamente, ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar seu irmão a quem vê. Eu simplesmente tinha no meu coração a intenção de ler essas passagens bíblicas que realmente acertam em cheio e tem muito a dizer a todos nós para que possamos nos provar a nós mesmos. Quem quer dizer, eu amo a Deus e não tem comunhão com seu irmão há 20 anos e só fala mal dele? Tudo mentira e tudo fraude. E o auto-engano se mostrará como pior no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu peço a Deus que Ele dê a todos vocês, a todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro, a graça de amar a Deus sinceramente, de amar cada irmão e irmã sinceramente, e assim como não podemos dizer nada de ruim sobre Deus, também não podemos dizer nada de ruim sobre um irmão ou uma irmã, que somos verdadeiramente ensinados por Deus, guiados por Deus, e então a sabedoria divina estará conosco. E então os dons do Espírito, como nós já lemos, e os frutos do Espírito serão revelados. Vamos ler adiante. Nós lemos de Colossenses 3, versículo 14. Colossenses 3, versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, nós falamos para isso. Abracem o amor, que é o vínculo da perfeição divina. E somente
os perfeitos entrarão lá. Somente aqueles que estiverem realmente prontos estarão lá. E é por isso que devemos enfatizar essas coisas com toda a seriedade, para que sejamos de fato um povo bem preparado, que não apenas fala de uma mensagem, mas que compreendeu que é a mensagem divina de salvação que nós carregamos e que Deus quer revelar tudo em nós. A verdadeira nova vida divina, para que a perfeita e justa e boa vontade de Deus possa ser feita por nosso intermédio. É por isso que nós estamos aqui e estamos à disposição de Deus. A tua vontade aconteça em nossas vidas, a tua vontade aconteça por meio da congregação. Esteja conosco, faça tudo novo em nós, e então nós seguiremos em frente com o Senhor. Por favor, nós lemos de Colossenses 3, versículo 15. E a paz de Cristo reine em vossos corações. Para isso, vós também fostes chamados como um só corpo, e sede gratos. Amém. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Por meio da consumada redenção, nós recebemos perdão, reconciliação, graça e salvação, e encontramos a paz com Deus. E que a paz de Deus, que é mais alta que toda razão humana, governe os nossos corações e mentes, nossos corações e nossas mentes, de modo que também nossa mente possa ser ordenada divinamente. Tenham o mesmo sentimento, a mesma mente como Jesus Cristo teve. Preciosos irmãos e irmãs, há passagens tão sérias na Bíblia que não podemos e não devemos deixar passar ao largo, mas temos que nos provar diante de Deus e dizer: amado Senhor, opere tudo em mim o que for necessário para que eu esteja pronto quando a trombeta ecoar e a voz do arcanjo for ouvida, e tu retornares, que eu esteja pronto para estar lá. Orem para que não apenas falemos do mensageiro e da mensagem, mas que possamos ser trazidos à plena concordância com Deus e com a palavra de Deus, e que a paz de Cristo, que é verdadeiramente mais elevada do que todo pensamento, do que toda razão, possa nos guiar e orientar. Então, estamos sob a orientação do Espírito Santo, e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus têm paz com Deus. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 2, versículo 1. 1 Pedro 2, versículo 1. Portanto, afaste toda malícia e toda falsidade, hipocrisia, inveja e toda calúnia. Também para isso nós dizemos amém. Ó, quão bem Deus pensa conosco, que Ele nos deixou Sua palavra com todos os seus ensinamentos, com todas as suas exortações,
para que possamos sempre nos olhar no espelho da palavra. Também devemos deixar de lado o desejo de caluniar. Eu não quero entrar em detalhes, mas quando eu penso que calúnias foram espalhadas sobre mim desde 1979 em todo o mundo, então eu só posso balançar a cabeça e dizer: meu Deus, isso é sequer possível? Mas fica revelado se nós amamos um ao outro. Se você realmente ama seu irmão, então você não espalhará nem uma única calúnia sobre ele. Então não haverá sequer nenhum desejo de caluniar em você. É um vício nas pessoas. E esse não deve existir nos verdadeiros crentes. Eles têm que se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que foi criado de acordo com a justiça e a santidade de Deus. E é por isso que somos gratos que é possível e que Deus, o Senhor, fará com que isso aconteça em todos nós. Por favor, nós lemos de 1 Coríntios 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, versículo 6. Mas, irmãos, eu e Apolo relatamos o que dissemos a respeito de vocês, para que aprendam a entender de nós a palavra. Não vão além do que está escrito, para que ninguém se ensoberbeça em favor de um contra outro. Ó, graças seja ao Senhor. Essa é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Não ir além do que está escrito. E se pudermos mencionar mais uma vez quantas direções existem, e todos foram além do que está escrito. E por isso, as divisões, as separações, se todos disserem apenas o que está escrito aqui, então seremos um só coração e uma só alma. Mas, se um vai adiante aqui, o outro vai adiante lá, um prega isso, o outro aquilo, através disso surgem todas as divisões. E eu digo a vocês, chegou o momento em que tenho que dizer a todos os irmãos servidores, com toda a seriedade, no nome de Jesus Cristo, provem a si mesmos, não vão além do que está escrito na palavra, pois o julgamento de Deus cairá sobre vocês, e com todos aqueles juntamente foram desviados por vocês, pois todos os que vão além do que está escrito desviam as pessoas e as enganam. E é por isso que temos as diferentes direções, e todas elas são erradas. Somente quando a palavra de Deus é proclamada e crida assim, como está escrita, é que nós nos tornaremos um só coração e uma só alma. Por favor, não vão além do que está escrito. Isso é assim, diz o Senhor. E se dirige a todos os irmãos servidores e a todos os ouvintes, para que não aceitem mais nada e não creem em nada
que não possa ser lido a partir da Bíblia. Deus conceda isso, e Ele concederá isso a todos os eleitos. Por favor, nós lemos de 1 Timóteo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, versículo 3. Quando parti para Macedônia, pedi-lhe que ficasse mais tempo em Éfeso, para que ordenasse algumas pessoas que não ensinassem doutrinas estranhas. Graças seja ao Senhor. Naquela época, Paulo deixou Timóteo em Éfeso, e a palavra ordenou é usada aqui, para que você ordene aqueles que passam ensinamentos estranhos. No nome do Senhor, eu ordeno a todos os irmãos em todo o mundo que não apresentem mais nenhum ensinamento estranho, mas somente 100% aquilo que está escrito na Bíblia. Portanto, eu ordeno que todos os que apresentam doutrinas estranhas, que se calem de uma vez por todas, e que toda orientação errada e todas as divisões e todas as direções cessem, e que todos nós retornemos a Deus e a sua palavra e nos tornemos um só coração e uma só alma. Assim como Paulo, naquela época, usou a palavra ordenar naquela época, também hoje eu também tenho que fazê-lo no nome do Senhor. Eu ordeno no nome de Jesus Cristo a todos os irmãos no mundo inteiro que parem de apresentar ensinamentos estranhos. Isso é assim, diz o Senhor, em sua palavra. Por favor, curvem-se sobre ela, pois o tempo é sério. A vinda do Senhor está às portas. Por favor. Nós lemos de 1 Coríntios 15, versículo 49. 1 Coríntios 15, versículo 49. E assim, como trouxemos em nós a imagem do terreno, assim traremos em nós a imagem do celestial. Graças seja ao Senhor. O nosso Senhor, Ele tornou-se igual a nós, para que pudéssemos nos tornar como Ele na ressurreição. Nós somos tão gratos a Deus por todas as Escrituras, e agora estamos lendo a última. Por favor, nós lemos de Hebreus 10, versículos 35 a 37. Hebreus 10, 35 a 37. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Após o cumprimento da vontade divina. É muito difícil para mim fazer esse comentário, mas me foi pedido para dizer uma palavra séria a todos os irmãos
que estão apresentando ensinamentos errados, e especialmente aos irmãos que estão espalhando a poligamia. É difícil porque eu não sei como devo classificar esses irmãos. Eles nunca leram a palavra? Deus, o Senhor, criou para Adão 2 ou 3 Evas? Não, uma Eva. O nosso Senhor não disse em Mateus 19, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher? Não se unirá às suas mulheres, mas se unirá à sua mulher. Não temos todas as passagens bíblicas que nos dizem exatamente o que a palavra de Deus diz? Portanto, todos esses irmãos também devem ser informados de uma vez por todas, com convicção e com a ameaça de que serão punidos diante de Deus e não terão parte no arrebatamento por terem apresentado doutrinas falsas. O que vocês querem, irmãos na África, que divulgam essa doutrina? Vocês querem ir para a cama com 2 ou 3 mulheres? Vocês perderam a cabeça? O que é com vocês? Voltem à razão e à palavra de Deus. Oh, eu não sei, mas tinha que ser dito simplesmente. E eu presumo que Deus concederá graça. E ainda poderíamos ler todas as outras passagens bíblicas. O marido ame a sua mulher como o Senhor amou a congregação, e a mulher seja submissa ao marido. Poderíamos ler todas as passagens da Bíblia, mas eu me repito e ordeno a todos os irmãos que não proclamem uma única doutrina falsa mais, mas apenas o que eles podem proclamar a partir das Santas Escrituras, qual seja o assim diz o Senhor da sua palavra. Vamos resumir. O irmão Keller escolheu na palavra de introdução o capítulo 3 de Provérbios. E todos nós reconhecemos isso. Tanta sabedoria quanto Salomão teve, nenhum outro homem na terra teve. Tantos provérbios, tantas instruções, tantos conselhos e ações que ele deu. E como já foi mencionado, também a rainha de Sabá ficou dominada, e todos nós estamos dominados quando lemos tudo isso. Mas para nós se trata no Novo Testamento, de fato, não apenas de receber ensinamento de fora, mas de ter recebido ensinamento divino dentro de nós e ordenar nossa vida pessoal de forma bíblica quanto ordenamos nossa vida espiritual biblicamente. Então, vamos resumir. Deus enviou o irmão Branham em nossa época com a última mensagem. E deixe-me enfatizar isso. Nós somos tão gratos pela tradução alemã da Bíblia. Não se trata apenas de uma mensagem, mas de uma mensagem de salvação. Até Mateus 24,
14, que essa mensagem de salvação seria pregada a todas as nações como um testemunho. Até hoje, essa mensagem divina de salvação tem sido pregada a todas as nações como um testemunho. E todos, em todas as nações que pertencem ao povo de Deus, ouvirão o que Deus disse. Mas até Apocalipse 14, versículo 6, lá está escrito o eternamente válido Evangelho, a mensagem de salvação eternamente válida. Por favor, amados irmãos, de hoje em diante, proclamem somente a mensagem de salvação eternamente válida. Uma mensagem que não contenha a salvação de Deus não tem utilidade para ninguém. A mensagem divina de salvação colocou no ponto central aquilo que aconteceu na cruz do Gólgota. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê na redenção consumada, não creia simplesmente exteriormente, como todas as igrejas creem em Jesus Cristo. Isso não é suficiente, mas creiam em Jesus Cristo, que consumou a plena redenção por meio de seu sangue na cruz do Gólgota. Nós não cremos apenas uma vez, como no cristianismo, no Natal, na Sexta-feira Santa, na Páscoa, no Pentecostes. Todos comemoram essas festas. Nós cremos no Redentor, nós cremos na consumada redenção, nós cremos em cada palavra de Deus, nós cremos em todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Como Deus não poderia também nos dar tudo com Ele? Então, o Senhor enviou o irmão Branham com a mensagem divina, original de salvação, que deveria ser precursora da segunda vinda de Cristo. E após a partida do irmão Branham para o lar, ele me usou para levar essa mensagem divina de salvação ao mundo inteiro. E ninguém tem uma desculpa. Todos ouviram, todos podem tomar suas decisões. Mas assim como João Batista sabia que passagem bíblica se aplicava a ele, seja Malaquias 3, versículo 1, seja Malaquias 4, versículo 6, a primeira parte, e ele mesmo pôde dizer no primeiro capítulo do Evangelho de João: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele se referiu no versículo 23 de João 1 à passagem bíblica de Isaías 40, versículo 3. O irmão Branham foi capaz de se referir às passagens bíblicas que se aplicavam a ele. E, irmãos e irmãs, isso eu digo simplesmente com toda a humildade, porque eu vivenciei o Senhor, o Deus do céu e da terra, foi que falou a mim: meu servo, o seu tempo para esta cidade logo terminará. Eu o enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra, a minha palavra. Vocês ouvirão isso novamente no céu.
é a absoluta verdade. E é por isso que nunca participei uma vez sequer de falsas doutrinas, mas apenas preguei a palavra. E foi exatamente isso que o Senhor falou. Eu o designei de acordo com 2 Timóteo 4 para pregar a palavra. Pois lá está escrito: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pois virá um tempo em que serão apresentados ensinamentos estranhos. Mas deixe-me falar isso com toda clareza. Em meio a todas as doutrinas estranhas, o verdadeiro ensinamento bíblico é proclamado, e todos os que são de Deus ouvem a santa palavra de Deus. E eu poderia voltar às vivências e aquilo o que o irmão Branham disse. Que o fiel Deus abençoe a todos vocês, esteja com vocês e ajude a todos os irmãos servidores em todas as nações e línguas. Que todos na Suíça sejam abençoados, na Áustria, em todos os países vizinhos, em toda a Europa e em todo o mundo. Que todos que pertencem à noiva do Cordeiro sejam preparados, como nós ouvimos na última palavra. Será apenas um tempo curto, muito curto. E então virá aquele que há de vir e não se deixará esperar por ele. Nós não estamos esperando em vão. Nós esperamos pelo retorno de Jesus Cristo. E nós esperamos que aconteça em nosso tempo, porque os sinais dos tempos falam uma linguagem muito clara. Quando virem todas essas coisas, levantem a cabeça, pois a redenção do seu corpo está próxima. Preciosos irmãos que servem na palavra, sejam abençoados com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Voltem para a obediência, voltem para a palavra. E a todos vocês, amados irmãos e irmãs, que pertencem à congregação noiva, que Deus vos abençoe e que Ele conceda a graça de que todos possam vivenciar sua preparação, pois está escrito: e a sua noiva se preparou. Que também esse culto possa servir, que nós sejamos preparados para encontrar o noivo. Sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó, vem comigo ao Gólgota e veja o que aconteceu por você na cruz. Lá ele sofreu dores e orou por você, desprezado, zombado e ridicularizado pelos homens. O Senhor morreu por você. Ó, vem comigo ao Gólgota, pois o Salvador e Redentor do mundo está sangrando ali. E desse homem que você tanto despreza, a palavra está consumado ressoa na cruz. Isso ele fez por você. Ó,
venha comigo ao Gólgota, pois lá o céu te está próximo aqui na terra. Ó, veja, Jesus levou os seus pecados sobre si mesmo quando morreu de dor como Salvador na cruz. Isso Ele fez por você.